Segundo Reis, capítulo 4 e verso 1. Mas deixa eu orar com vocês antes de começar. Curve suas frontes, oremos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo sábado. Agora usa-nos ao pregar a tua palavra, essa igreja maravilhosa, a minha igreja querida do Central de Fortaleza, as ovelhas que o Senhor me deu para cuidar e amar. Ajude-me a fazê-lo. Fica conosco nesse sábado, por Jesus, amém. Amém. Segundo Reis, capítulo 4 e verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer contigo? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte, aqui estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre o seu filho, e lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ok? Eu tive aqui há uns dias atrás e preguei sobre um homem chamado Jó. Tem uns 15, 20 dias que estive pregando aqui. Eu acho que não, um pouco mais do que isso, um pouco menos, não sei. E eu preguei que Jó era um homem que era muito rico. A Bíblia diz que era um homem mais rico do Oriente. Vocês sabem disso. Mas o detalhe é que Jó é um personagem bíblico que ele sabia colocar na ordem cronológica exata as suas riquezas. Lembra dessa mensagem? Mensagem esquece rápido, né? Lembra aí. Então eu falei de um homem que sabia colocar na ordem cronológica correta a sua riqueza. Ok? Eu também falei que Deus nos chamou para sermos ricos. Certo? Deus nos chamou para sermos ricos. No céu o céu não terá chão de barro ou de asfalto. Apocalipse capítulo 22 diz que o céu vai ser ruas de quê? De ouro, e mar de cristal, palácio de marfins. Então, definitivamente, a ideia bíblica é que Deus chamou o povo para ser rico. Ok? Nós fomos chamados para sermos ricos, não para sermos pobres. A pobreza não pertence a Deus. Estou falando de gente pobre, falando de pobreza. Me escutem bem, que vocês não fiquem mal entendido. Deus nos chamou para sermos ricos. Agora, entenda uma coisa: quando eu falo de riqueza, eu tenho que definir bem o que é riqueza, para que não haja na sua cabeça confusão. Não confundam riqueza com posses. São termos diferentes. Tem muita gente de posse que é pobre. Tem muita gente sem posses que são ricas. Quando coincide ter posses e ser rico, que maravilha! Isso é o ideal de Deus para nós. Mas nem sempre os ricos têm posses. Ok? E eu achei aqui na Bíblia um outro personagem. Quero trabalhar um pouquinho com vocês mais essa ordem cronológica de riqueza. Eu encontro duas mulheres. A primeira mulher, Eliseu aumenta o azeite. Ela era uma viúva. E a segunda mulher está no verso 8. Vou ler daqui a pouco. Eliseu e a sunamita de Sunem. Ela também é uma mulher,
mas era uma mulher rica. Observe o que eu li aqui sobre a mulher, primeira mulher, do capítulo 4, verso 1. Observe que essa mulher era uma mulher muito pobre. E pelo que eu li, pobre em todos os aspectos. Existem 3 riquezas que Deus quer que o seu povo tenha. 3 riquezas. A primeira é riqueza espiritual. Você não precisa ser pobre espiritual. Se você é porque você quer. Ninguém precisa ser paupérrimo, pobre, espiritualmente falando. Deus abriu para você canais pelos quais você pode comunicar-se com o Senhor, e chamamos isso de oração e leitura da palavra, que pode fazer você uma pessoa muito rica espiritual. E é muito ruim falar com gente que é pobre espiritualmente. É muito ruim, causa ruídos. É muito bom, é de bom alvitre termos amigos que são ricos espirituais. Então temos a riqueza espiritual. Uma outra riqueza que Deus quer que tenhamos é a riqueza familiar. E se puder, são posses. E essa última eu dividi, posses e riqueza. As 2 primeiras não tem problema, você pode ter. A terceira, que é a riqueza de posses, você também pode ter. Mas lembre-se, é um dom. Ter posses é um dom. Sabia disso? Pois fique sabendo. Ter posse não é para todo mundo não. E amém por isso. Porque alguns se acabam por conta das posses. Posses é dom de Deus. Nem todo mundo pode ser como Milton Afonso, ter posses e ser rico. Ok? Ter posses e ser rico. Nem todo mundo pode ter isso. Mas se você tiver, que coisa boa. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter riquezas de posses. O grande problema é quando nós não sabemos colocar na ordem cronológica exata essas riquezas. E nós atrapalhamos tudo quando não conseguimos colocar na ordem cronológica exata essas riquezas. Essa mulher era mulher que ela corre para o profeta e fala assim: profeta, eu quero que você me dê, resolva o meu problema, eu quero que você me dê comida. E veja o argumento dela: porque o meu marido era o seu servo. E daí? Estava na sua igreja, era o seu servo, andava com você, ele morreu. Veja o motivo dela: e por isso resolva a minha bronca. Interessante a mente daquela mulher. Vocês verão que as 2 mulheres são muito diferentes. Eu quero aqui rapidamente criar um paralelo na diferença entre uma mulher e outra. A primeira pede ao profeta que faça milagres pelo motivo fútil, entre aspas. Não é futilidade morrer, claro, ela tinha perdido o marido. Mas veja, ela pede porque o esposo dela estava ligado ao profeta, andava com o profeta, ou acreditava no profeta. Ela usa esse argumento e diz: você tem que dar para mim comida e resolver meu problema, porque o meu marido que morreu era um seguidor teu. E Eliseu diz: o que eu posso fazer com isso? Pelo amor de Deus. E ela fala assim: o credor veio e vai levar meus filhos como escravo. Olha, se o credor veio e vai levar os filhos como escravo, é porque aquele homem era desorganizado financeiramente. Morreu e deixou a mulher numa situação mais difícil do mundo. Devia ao banco, devia a agiota, devia a barraca da frente, devia a padaria e devia a todo mundo. E devia tanto que a dívida era tão alta que só seria paga com a escravidão dos filhos. Era uma prática antiga.
Aí o profeta diz assim: pega as vasilhas, leva para a tua casa, junta a vasilha, vai botando. E o texto diz que quando a última vasilha acabou, também fechou. Não tem mais azeite para você. Parece, irmãos, que quando eu começo a pedir as coisas, eu me entranco. Interessante o texto bíblico. E quando a última vasilha encheu, acabou. E a Bíblia não mais fala nessa mulher. Essa primeira mulher não é mais citada na Bíblia para nada. Pedir não é... Eu tinha um professor que falava assim, deixa eu lembrar aqui, ele falava: ser pobre não é desonra, mas também não é nenhuma honra. Ser pobre não é desonra, mas também não é nenhuma honra. Pedir não é desonra, mas também não é nenhuma honra. A Bíblia diz: é melhor dar, porque é melhor dar do que receber, porque quando eu estou dando é porque eu tenho. O que você tem na sua casa? Ela responde: nada. Como nada? Não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Vocês entendem? É preciso termos um espírito de riqueza, não de posses. Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, e ninguém é tão rico que não tem nada para receber. Todos temos posses dadas por Deus, alguns mais, outros menos, mas Deus nos deu posse. Eu preciso entender essas coisas. E a Bíblia diz que essa mulher foi agraciada pelo profeta, mas o texto fala para a gente que o profeta diz para ela no final desse verso: olha, mulher, venda o azeite que você tem e por favor pague o seu débito e viva com o resto. Você não pode viver do que você deve. Se você deve, não é seu. Que lição para essa mulher, queridos? A tua pobreza, mulher, é porque você está comendo o que não é teu. A tua desorganização financeira, a tua pobreza em não saber fazer um orçamento financeiro, levou você à bancarrota, ia fazer você perder os seus filhos, iam ser escravos, e nunca mais você veria os seus filhos, porque você e seu esposo não tinham ordem em sua casa. Então, por favor, pague os seus débitos, pague sua dívida, mulher, e depois viva com o resto, e não se meta mais em crédito. Não compre que você não pode comprar. Ovelhas queridas, me escute essa manhã. Esse é um problema muito sério da minha igreja. Tem muito membro da minha igreja que está atolado até o pescoço com débito. E uma pessoa que deve não tem como viver. É escravidão mesmo. Literalmente escravidão. As dívidas escravizam. As dívidas nos diminuem. Tira a nossa alegria. Não dá para vir adorar no sábado pela manhã, sabendo que segunda-feira você tem que pagar um monte de contas que o teu dinheiro não dá para pagar. É complicado, você sabe, é difícil. Não dá. Eu peço a você que é minha ovelha querida, que você trabalhe com a sua família, sente, para que as suas entradas não sejam maior do que as suas saídas, para que você não se escravize. Ellen White fala no livro Conselho sobre Mordomia, página 105. Ela dá 3 motivos para que alguns irmãos não consigam dizimar e pactuar. E o primeiro que ela fala são dívidas. Dívidas. Ela chama de cólera, lepra. Dívida é cólera, é lepra. Não dá para pactuar e dizimar devendo tudo. Não dá, é complicado. O conselho do profeta foi: venda as suas coisas, seu azeite que eu te dei, mas pague o que não é seu e viva com o resto, se organize com o resto. Se não dá para comprar um sapato de R$500, compre de R$100. Se não dá para comprar de 100, compre de 40. E arruma direitinho a tua vida, deixa a tua vida arrumadinha, para que você viva em paz. Vou falar mais 15 minutos dessa mulher, na segunda mulher aqui, tá? Venha comigo. Já vimos a primeira, avalie agora a segunda mulher. Eliseu é sunamita.
Certo dia passou Eliseu, verso 8, irmãos, verso 8. Passou por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entravam para comer. Ela disse ao seu marido: veja que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Observe que a primeira mulher abordou Eliseu para pedir. A segunda mulher abordou Eliseu para dar. Melhor dar do que receber. Lute para ter algo para dar. Abordou Eliseu e disse ao seu marido: veja que esse homem passa por nós é um homem de Deus. Façamos-lhe uma suíte, um quarto, um flat, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um ar-condicionado, se fosse hoje, um frigobar. Quando ele vier à nossa casa, vai para lá e dorme à vontade, fica lá feliz. Que diferença aqui de uma mulher para outra. A primeira fala de miséria: eu não tenho nada, eu sou miserável, eu sou pobre, me ajude, ai, 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 ui, 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 eu vou morrer de fome. A segunda mulher diz: profeta, você tem aqui um quarto que eu vou fazer com obra de pedreiro. Vou botar para você um ar-condicionado, vou botar um frigobar para você, vou deixar o quarto arrumado. E quando você vier andar nas visitas aqui, você entra na minha suíte e você vai ter comida, água e descanso. Que diferença! A primeira mulher, a Bíblia não fala mais sobre ela, mas essa segunda mulher, que era rica, uma senhora de meia idade, ela nem tinha ideia do que estava fazendo. A história contará na Bíblia, a Bíblia contará a história dessa mulher, o que aconteceu com ela. Essa segunda mulher de Sunem não tinha nem ideia do que estava fazendo. A bênção de abrir sua casa para que um profeta entrasse. A Bíblia diz que quando eu aceito o profeta, eu também aceito Deus do profeta. Na verdade, quando a mulher de Sunem fez um flat, ou fez um pequeno quarto, ou uma suíte para o profeta Eliseu, estava convidando Deus para a sua casa. Aqui eu achei na Bíblia uma mulher como Jó. Essa segunda mulher era rica espiritualmente. Rica e espiritualmente. Ela trouxe para dentro de casa Deus. Convidou Deus a morar com ela. Fez um quarto para ele. Na tua casa tem um quarto para Deus? Escute-me, na tua casa existe um quarto para Deus, pelo menos um quarto, uma cadeira para Deus. Essa cadeira é de Deus. Deus, senta aqui e fica comigo e ajuda-me a vencer e a entender e a resolver os problemas da minha vida. Tem? Se não tem, você é uma pessoa pobre espiritual. Pastor, como é que eu coloco essa cadeira? Quando eu chamo meus filhos de manhã e abro a Bíblia, abro o inário e faço o culto de manhã com eles. Casais que não fazem culto com os filhos, não chore amanhã se for para o mundo. Porque você não faz o culto de manhã, mas logo depois na televisão assistindo tudo que é porcaria, 1 hora, 2, 3 horas. E você não pode ser tão inocente ao ponto de pensar que vir à igreja uma vez por semana, porque poucos vêm domingo e na quarta, a maioria vem no sábado, deveria ser diferente. Você tem que ser muito inocente para imaginar que trazer teu filho à igreja é o suficiente. Esse é um ledo engano. Quando você não faz o culto com teu filho, você está dizendo para Deus: Deus, aqui nessa casa não tem lugar para você. Vá para outra casa que não dá. O nosso grande problema, irmãos queridos, é a nossa pobreza espiritual. Nós somos pobres no espírito. Você passa quanto tempo com Deus em casa?
Você passa quanto tempo de joelhos com Deus? Em pé, sentado, não interessa como você está. Mas eu te pergunto, você ousa ficar com Deus quanto tempo? 5 minutos? Meu amigo, você quer com 5 minutos que Deus ajude você a resolver a rebeldia do teu filho? Que ele corra desafio da baleia azul, que está matando centenas de jovens ao redor do mundo? É com 5 minutos de joelho você resolver isso? Queridos, a Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos e levantava altares para os filhos todos os dias. Eu já fiz essa soma com vocês aqui nessa igreja, vou repetir. Se Jó passava 10 minutos orando pelos filhos, 100 minutos, 1h40 por dia, só intercedendo pelos seus filhos. Por isso que Jó, um dia o diabo disse, Deus falou para o diabo: tu conheces Jó em Fortaleza? Não. Então vou te apresentar Jó. E Deus apresenta Jó a Satanás na ordem correta da riqueza. Ordem correta. Jó é íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. Ordem correta. Como é que está a tua família, irmão? Você vai chorar amanhã, eu estou te avisando, hein? Está pensando que é fácil educar filho na igreja? Está complicado, irmão. Abre os teus olhos. Tem filho porque quer. Você tem filho porque você quis. Quem tem filho tem que dormir pouco e tem que orar muito. Satanás está olhando para o teu filho com os olhos desse tamanho. Ele quer teu filho para dar drogas, sexo, mentira, rock e miséria. E você está dormindo quando está acordado na televisão ou assistindo porcaria de filme, e o teu filho está morrendo sem Cristo. Vai perder teu filho, querido? A segunda riqueza que esse texto traz é a riqueza familiar. A mulher era uma mulher estéril, assim diz o texto, não tinha filhos. E na cultura semítica, não ter filhos era uma coisa terrível. E o pai daquela mulher, aliás, o seu esposo, mesmo tendo uma mulher estéril e podendo ter 3, 4 mulheres, porque a cultura permitia, o texto diz que ele manteve o casamento firme com a sua esposa. O fato de não ter filhos não abalou a sua estrutura familiar. A segunda riqueza, que é decorrente da primeira, é a riqueza familiar. Se a tua família é pobre, nada mais presta. A família é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o filho adoece sozinho? Hein? Adoece quem? Todos. Sabe por quê? Porque a família é uma estrutura. É uma estrutura, tá? É um sistema. E quando mexe em um, mexe em todos. Se teu filho começar a fumar droga, a tua vida também vira uma droga. Teu filho começar a ir à rua e voltar de manhã da farra, o teu sono acabou a tua paz. A menos que você não esteja nem aí para o teu filho, aí você é algo diferente, porque um pai que não chora pelo filho não devia ser pai. A segunda riqueza é a riqueza familiar. Família, plano de Deus. 11 de setembro de 2001. Assistido da varanda do apartamento em Itabuna. Era pastor lá nessa época. 8 e pouco da manhã. Eu pensava que era comercial de um filme. Era um avião batendo uma torre e pegando fogo ao vivo. Parei
Eu disse que filme interessante é um filme de ação. Depois um outro avião dá a volta e derruba outra torre. E aí não era mais filme. O mundo acordou que era um ataque terrorista que mudaria para sempre a história da América e também do mundo. 2 torres gêmeas ruíram. Mas escute-me nessa manhã, que eu vou começar a terminar minha mensagem. A minha família amada, os queridos que eu amo nessa manhã, minhas ovelhas. 2 torres ruíram, abalando o chão. O problema foi esse: quando as torres ruíram, elas abalaram tanto a estrutura, a geografia, numa extensão muito grande. E os prédios menores de 40 andares, 50 andares, 30 andares, não suportaram a queda das 2 torres maiores. E eles também racharam, caíram parte, foram avariados e tiveram que ser derrubados porque não era mais habitável. O pai e a mãe são as torres gêmeas. O diabo sabe que se derrubar um, o outro fica mais frágil. Se derrubar os 2, os prédios menores, que são os filhos, caem. Acaba. Estava no Banco do Brasil esses dias e me chamou a atenção 2 rapazes, um de 17 anos, descobri depois, e um de 13, Vitor e Alain. Olhei para eles, fiquei olhando para os rapazes, que estão aqui na rua, na frente do banco, dormindo. Chegou uma mulher assim, meio nervosa, estabanada, falou: acorda! E bateu assim nele, pulou assim, assustado, com os olhos inchados. E ela disse: tem comida para vocês aí? E eles comeram ali. E eu logo desci, fui e me aproximei. Eu disse: a senhora conhece eles? Ela disse: ele vive aqui na rua. Eu vou aqui perto, volta e me dou comida para eles. E eu falei assim para eles: vocês têm onde morar? Ou vocês estão aqui porque não tem onde morar? E me responderam: temos onde morar. Eu perguntei: mas como é que você tem onde morar e você está na rua? E Vitor falou assim para mim: eu estou na rua desde 10 anos de idade, tenho 17 anos, 7 anos de rua. E por que você está na rua quando você tem um lar? Ele falou: eu moro na Calcaia. E por que você não vai para lá? Porque a minha casa é um inferno. O meu pai briga com a minha mãe, eles são usuários de droga e minha casa é um inferno. Então eu decidi que a rua era melhor do que a minha casa. Encontrei o outro na Searte, dormindo, dei um colchão para ele, dei uma comida, sentei e disse: vem cá, por que você está aqui, rapaz? Você tem casa? Tenho. Esse tinha 45 anos, estou na rua desde os 15 anos. Esse tempo todo eu estava fraco, pálido. Sim. E por que você veio para a rua? Porque minha mãe morreu, meu pai casou com outra mulher, ela me espancava muito, me batia muito, abusava muito de mim. Eu achei que a rua era melhor do que a minha casa. E eu fui embora. E estou na rua desde então. Onde está a sua mãe? Dizem que ela foi embora para Belém. E os seus irmãos? Eu acho que alguns já morreram. Eu estou sozinho aqui. Que história triste, não? O diabo sabe que o lar é a última fronteira. O diabo sabe que a nossa casa é o único lugar onde há segurança, ou pelo menos era para ter segurança. Mas, amados, abre os olhos. Os órgãos denunciadores dizem que os lares são lugares mais perigosos dessa terra. Os abusos, os mais perversos, não acontecem na rua, acontece em casa. Os assassinatos mais terríveis não acontecem nas ruas, mas dentro de casa. Vocês entendem? Se você for um líder dessa igreja e for um bom religioso, mas o seu lar for uma droga, para de vir para a igreja e vai cuidar da tua casa, que você vai levar teus filhos tudo para o inferno. E não adianta ficar nessa igreja há muitos anos e perder a família toda. Não adianta. O que vale ganhar o céu? Para que serve o céu ser um seu filho? Para que serve o céu ser um teu neto? Para que serve o céu ser a tua esposa? Que valor tem ir para o céu e saber que um filho amado que eu botei na terra se perdeu? Que valor tem?
Tem muita gente que é muito bom religioso, mas é péssimo pai. E alguns filhos preferem a rua do que estar em casa. E o prejuízo é maior quando o pai diz que é adventista e a mãe também diz que diz. E não se entendem, brigam, discutem, desrespeitam o outro. E os filhos assistem e dizem: que tipo de crentes são vocês? E o que é que eu tenho a ver com essa igreja e com esse Deus? Vocês estão matando seus filhos. Você precisa ser rico da tua família. Riqueza familiar é importante. É importante, é imprescindível. Mas lembre-se, a primeira riqueza, a segunda riqueza é precedida pela primeira. Para que tenha um lar equilibrado, para que eu tenha um lar bacana, um lar feliz, eu preciso ser rico e espiritual. Passar tempo na presença de Deus. Converse com Deus. Por favor, desliga a TV cabeça dura. Eu estou te avisando, você vai perder o teu filho. Ousa ir para o teu quarto, aprende a chorar aos pés de Jesus e pede a Ele misericórdia pela tua família. Amém. Porque o inimigo das almas quer acabar com as duas torres gêmeas, que é você e sua mulher. E vem de todas as maneiras. Ele sabe que as duas torres gêmeas acabam quando vem uma terceira mulher aí, uma terceira pessoa, ou um homem. Acabou o casamento. Infidelidade acaba com o casamento. Mas não é somente isso não. Vem também de outras maneiras. Ele pode atacar você baseado no teu passado. Cuidado com o teu passado. Cuidado para você não imitar o teu pai ou a tua mãe. Imite-o naquilo que é bom, mas o que não presta, acabe com essa maldição. Os pais dão aos filhos uma herança maldita, de mau costume, de mau caratismo. Não imite os seus pais nesse particular. Acabe com essa maldição. Comece uma nova família. Pegue do pai e da mãe aquilo que presta. O que não presta, jogue no lixo. E crie uma família diferente. Amém. Essa mulher era rica, muito rica, familiarmente falando. Estavam juntinhos, bem juntinhos. Você pode pensar que divorciar é bom, não é? É bom divorciar? Pergunta quem é divorciado para tu ver como é bom divorciar. É complicado ficar com teu marido, não é? Tu pensa que tem homem que presta? Todo homem não vale nada. Tu pensa que a tua mulher não presta? Tu vai arrumar uma pior do que ela. Um assassino, vai te matar. Melhor ficar com a tua. Melhor investir na tua esposa. É melhor investir na tua família. Famílias ricas são famílias felizes. Invista muito, muito. Eu vou terminar no verso 8. Vem aqui comigo aqui, mais 3 minutos eu encerro. Verso 8. O Marco é homem da cerimônia. Está olhando para mim com um olhar danado de bom. Marquinho está certo. Vamos lutar para esse horário ser um horário bem legal para todo mundo. Verso 8, capítulo 8, verso 1. Perdão, capítulo 8, verso 1, 2 Reis. Vem aqui comigo. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara, havia dizendo: levanta-te, vai, usa a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do Senhor, o Senhor Deus. Amém? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que aquela mulher nem imaginava o que significava chamar Deus para sua casa? Você nem imagina. Pode acontecer com você. Eu já falei aqui para vocês uma vez, quando eu casei em 89, 16 de julho de 89, às 7h30 da noite, com a minha amada esposa. E eu voltei da lua de mel, fui para um apartamento pequenininho de Coab, coisa muito pequena, muito simples. Eu e minha esposa muito jovem. E naquele dia eu lembro que ao chegar em casa,
E eu fui para minha cama, meu quarto, e eu chamei a minha esposa querida, agora esposa então, vinda lua de mel. Eu ajoelhei de um lado da cama, ela do outro. Nós demos as nossas mãos, a cama era tão pequena, dava para andar as mãos, tão pequena que era a cama. E eu falei assim para Deus: Senhor Deus, eu vou pedir ao Senhor que, por favor, a partir de agora, o Senhor venha e more nessa casa. Amém. O Senhor pode entrar. Não tem nada bonito aqui não. Uma caminha pequena, um armáriozinho aí de qualquer jeito, um fogãozinho de 2 bocas. Um sofazinho tosco, daquele que é bem baratinho, mais barato do mercado. Armáriozinho ali com as panelinhas, mas tudo limpinho, bonitinho. Senhor Jesus, venha morar na minha casa. Vem para cá, Jesus. Apocalipse capítulo 3, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entro em sua casa. Amém? Amém. Eu ceio com ele. Eu vou ficar com vocês. E quando os ataques terroristas do Satanás vier contra vocês, não derrubará a torre gêmeas e não acabará com as torres menores. Amém. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Essa oração de um rapaz jovem de 20 e poucos anos fez uma tremenda diferença na minha vida. Eu não tinha ideia da oração que eu tinha feito. E sabe de uma coisa? Jesus veio, ele entrou e ficou na minha casa e se instalou num quarto que eu separei para ele, como aquela mulher, e ali ficou. A Bíblia diz que uma seca ia abater Israel, e aquela mulher teve uma informação privilegiada. Ninguém sabia, o prefeito não sabia, os reis não sabiam, ninguém sabia. Mas lembre-se, Eliseu morava na casa daquela mulher, e segundo a Bíblia, uma mulher muito rica, e tinha muitos bens, tinha fazenda, tinha plantações. Eliseu disse à mulher: mulher, deixa eu passar para ti uma de primeira, notícia de primeira. Deus falou comigo e disse que a fome vai assolar toda Jerusalém por 7 anos. Você vai perder sua colheita, você vai perder tudo. Vende tudo agora e vai embora. A mulher vendeu seus bens. Por que está vendendo os bens? Está tudo bem. Ela, não, tudo bem, eu estou vendendo, estou voltando de ir embora. Ela vendeu todas as coisas e foi embora. Lembre-se que antes ela era estéril e teve um filho. Agora ela não perde os bens que possui. Depois de 7 anos a mulher volta para a terra. E o texto diz, não dá tempo mais ler, o texto diz que quando a mulher voltou para a terra, o rei perguntava a Geazi, o discípulo de Eliseu, e dizia: Geazi, conta-me essa façanha do teu mestre Eliseu. Como foi que ele fez ressuscitar um guri, um menino aí? Conta-me. E Geazi contava detalhes. E quando Geazi contava detalhes, diz a Bíblia, não vou ler porque não dá tempo, a mulher entrou no palácio depois de 7 anos para pedir de volta as suas terras. E Geazi fala: rei, é essa mulher aí que eu contei, é essa. E o rei chama ela, e a mulher vem e ela diz para o rei: eu quero de volta minhas terras. Agora a terra valia dinheiro, a chuva voltou a cair. E o rei diz para Geazi: conte, vá e veja onde estão as terras dessa mulher e devolva toda a terra para ela e tudo que ela possui. E a mulher não perdeu na seca, ainda voltou rica de novo. Queridos, uma palavra. A primeira riqueza é a riqueza espiritual. A segunda riqueza, a riqueza familiar. Brigue pelos seus filhos, não abra mão dele. Diga assim para o diabo, diga em voz alta: Satanás, esqueça meu filho, ele é de Deus. Vá para a praia, em um lugar deserto,
e grite. E diga: Deus, o meu filho agora está em algum lugar nessa cidade escuso, fazendo porcaria que eu sei que está fazendo. Mas Deus, são 2:30 da madrugada, eu estou aqui clamando agora em teu nome, intercedo por ele, e haja como Deus que tu és. Brigue pela sua família, não abra mão. Terceira riqueza. Você quer ter riqueza material? Quer ter? Não estou falando de posses, de riqueza material. Escute a voz profética. Escute a voz de Deus. Seja fiel ao Senhor. Não peça bênção para Deus se você não aprendeu que o Deus da bênção pede que você antes entregue aquilo que não é seu, aquilo que é dele. Ele vai te falar na página 78 do livro, o livro Conselho sobre Mordomia Cristã, que quando eu não entrego aquilo que é de Deus em ofertas e dízimos, as minhas percepções ficam deturpadas. Eu pasmei quando eu li isso, cara, o que é isso aqui? O que ele vai te falar sobre isso? Eu li de novo, ela diz: quando eu sou infiel ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, eu me torno pobre e as minhas percepções ficam deturpadas. Percepção de casamento deturpado, percepção de educação deturpado, percepção de vida deturpado. As minhas percepções todas deturpam e a minha pobreza se alastra completamente. Eu convido você essa manhã, que em nome de Jesus, diga para o Senhor: Jesus, Jesus, eu quero ser rico espiritualmente. Eu quero ter uma família rica, fiel ao Senhor. E quero ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor me deu. Glória a Deus. Eu quero. E já faz um bom tempo isso. Um dia Pedro falou num tempo chamado Formosa para um homem aleijado: não tem ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te, levanta-te e anda. Não tenho ouro para te dar como pastor, não tenho prata para te dar como pastor, mas essa manhã encerro com um conselho. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Não fique prostrado sob o seu medo. Seja fiel à sua mulher, seja fiel ao Senhor, seja rico espiritual. Tenha uma família sólida. É isso que Deus quer para você. Em nome de Jesus, amém. Quer ficar em pé se você quer isso? Deixa eu orar por você. Amém. Eu vou orar agora. Enquanto terminar a oração, cada líder de pequeno grupo vem pegar aqui um pacote de 60. Paulo vai estar aqui organizando. Paulo, vem para cá, Paulo. Sobe aqui. Cleide com os nossos anciões, que são coordenadores, anciões, vem para cá também ajudar. Cada PG vai pegar um pacote de 60 livros e vai levar para o PG amanhã. Todo ancião aqui, anciões aqui para ajudar. Amado Pai, muito obrigado. Nos chamaste para sermos fiéis ao Senhor. Por favor, Pai, nos faça ricos espiritualmente. Queremos ter riqueza espiritual. Queremos louvar o Teu nome, orar, ler a Tua palavra e Te seguir. Pai amado, queremos ter riqueza familiar. Por favor, Pai, nos faça ter filhos sadios, felizes, fiéis ao Senhor. Por favor, Deus, não deixe que esse mundo louco leve os nossos filhos. E por favor, nos faça ricos. Não em bens, não riqueza material, não precisamos disso, mas queremos ser ricos, Pai, naquilo que o Senhor nos deu e ser fiel a tudo que o Senhor nos entregou. Nos dê a Tua graça.
Nos encha com teu Espírito Santo. Guarde essas famílias maravilhosas, por Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe você.